Ainda muita informação, muita notícia e histórias do jeito que só o BG sabe contar. Ainda vamos juntos até as 2h15 da tarde. 8 meses depois da morte de Rosemary Duarte da Silva, os pais sofrem com a falta de informação e principalmente com o fato do principal suspeito do crime estar em liberdade. Rosemary foi baleada com um tiro no peito no dia 28 de agosto do ano passado, na Vila Fani. Eu vou conversar com o Rudinei. O que falta, Rudinei, para a polícia comprovar a autoria do crime e finalmente colocar o culpado na cadeia, 8 meses depois? Pois é, nós estamos falando de uma família inteira, né, Jason, que vem sofrendo com a falta de informação. Eles relataram pra gente que estão sem condições, por exemplo, de contratar um advogado, de pagar um advogado para fazer o acompanhamento. Também estão aguardando a Defensoria Pública nomear um advogado para auxiliá-los nessa demanda. E, obviamente, que enquanto isso não acontece, eles não conseguem se atualizar e saber o que está acontecendo, como que está esse processo, como que está o andamento desse processo. Porque o principal suspeito, eles já até cruzaram com o rapaz nas ruas lá próximas à Vila Fani, onde o crime aconteceu. Vamos acompanhar a reportagem agora que nós produzimos essa manhã aqui em Curitiba. A dona Marli lembra da rotina como se fosse ontem. Mas já são mais de 8 meses desde o último encontro com a filha em casa. Desde que Rosemary morreu, o tempo por aqui vem passando em outra velocidade, mais lento, quase parando. A família inteira parou de viver após a morte da Rosemary? Sim, todo mundo. 4 horas da tarde, assim, a gente sempre fica lembrando. O horário que ela sempre costumava passar aqui? Isso. É doído. É doído. Rosemary Duarte da Silva tinha 38 anos. Mãe de 2 jovens, de 17 e 18 anos. Trabalhava em um restaurante e era muito apegada aos pais e à irmã gêmea. Ela era muito agarrada comigo e por ser as duas ser gêmeas, então é muita falta dela e a gente não esquece. E ela era muito brincalhona, quando chegava aqui em casa já vinha brincando tudo e trabalhadeira também. Então, muita falta. Em 28 de agosto do ano passado, o Socorro e a Polícia Militar foram chamados para esse endereço, Rua Major Vicente de Castro, Vila Fani. No local encontraram uma mulher ferida. Um amigo que estava com ela, identificado como Márcio Aparecido, só disse que não sabia direito o que tinha acontecido, que a amiga tinha sido baleada e acreditava ter sido por uma bala perdida. O rapaz confirmou a versão em 2 depoimentos prestados na DHPP. Porém, numa terceira vez, a versão mudou. Perícias feitas no local do crime apontou que Márcio Aparecido Pedroso, de 33 anos, era o principal suspeito de um homicídio. Em outubro do ano passado, ele chegou a ser preso, mas foi solto aproximadamente 30 dias depois. O senhor chegou a conhecer o rapaz? Não. Mas sabia quem era? Não, eu nunca vi ele, nunca ela me falou. Ela falou que tinha um namorado, mas ele lá era poucos dias. Acho que ele não tinha nem 2 meses na firma lá que ela trabalhava. Era recente o relacionamento? Recente. Ele chegou ali e dali como ela trabalhava no mesmo restaurante, aí eles saíram ali para beber por ali, dali vieram para casa, da casa dali ela deixou a filha dela lá e foi para lá, foi quando é que aconteceu. O caso segue em segredo de justiça e Márcio pode ir à júri popular. Porém, a família da vítima está sem advogado e as poucas informações sobre o andamento do processo deixa todos parados no tempo, revivendo o luto, sem pôr fim a este capítulo para, quem sabe, seguir a vida adiante. O fato desse rapaz estar solto, a gente está muito revoltado com isso aí, porque foi destruiu a nossa família, né? Destruiu todo mundo. A filha dela foi embora, então a família da Rosemary, infelizmente, se acabou. Era só ela e os 2 filhos, infelizmente se acabou a família da Rosemary. Enquanto ele está solto aí e a justiça, infelizmente, está parada. Bom, Rudinei, para deixar claro para quem está nos assistindo, então o inquérito já foi concluído, isso já foi encaminhado agora para a justiça, né?
Exatamente, inclusive foi assim, Jasson. Foram pelo menos 2 meses de investigações que levaram a polícia a acreditar então que Márcio Aparecida era o principal suspeito. Porque é o seguinte, no primeiro momento ele disse que tinha sido uma bala perdida, que eles estavam para fora da casa. Num segundo momento ele disse que já estavam para dentro da casa, ou seja, começou a ter controvérsias. Os investigadores passaram a ouvir também relatos de pessoas que moravam ali perto de onde aconteceu o crime. E algumas pessoas disseram, não, eu já vi o Márcio armado algumas vezes. Ele tem arma, sim. E ele afirmava que não tinha. Dentro da casa onde ele morava, que é uma espécie de kitnet, onde tinham outras residências também, os policiais encontraram alguns estojos, algumas cápsulas que batiam com o calibre que encontraram ali no corpo da Rosemary. Então tudo isso levou a crer que ele sim tinha efetuado esse disparo. Ele foi chamado para um terceiro depoimento. Foi quando, confrontado pelos investigadores, ele abriu o jogo. Ele falou que realmente tinha atirado contra a Rosemary dentro da casa, só que disse que tinha sido acidental, um disparo acidental, que ele realmente tinha essa arma dentro de casa, que ela teria pego essa arma para fazer ali alguma espécie de brincadeira e tudo mais. Ele tentou censurar, ela puxou a arma da mão dela, foi quando teria então acontecido esse disparo acidental, de acordo então com esse terceiro depoimento. A partir daí, a polícia pediu a preventiva dele, a prisão preventiva dele. Ele chegou a ser detido, chegou a ser levado para a cadeia, só que, ao que tudo indica, depois, com acompanhamento da família, aproximadamente 30 dias depois, ele foi solto. E a informação que se tem é que ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Doutora Márcia, pode explicar melhor para nós toda essa situação? Sim, a polícia termina o trabalho dela com relatório, com a convicção de que sim, ele é autor do crime de homicídio. Esse relatório e todos os documentos que levam até ele, que nós chamamos do caderno do inquérito policial, ele segue ao promotor que faz a denúncia. A partir da denúncia, o juiz aceitando, é marcada essa audiência, né? Onde a instrução, ou seja, onde vão se repetir alguns dos atos, para aí se chegar ao final à conclusão de que ele deve ir pro tribunal do júri para que se responda por esse homicídio doloso, né? Ou no caso, um feminicídio doloso. A família está reclamando da ausência de informações, mas ela tem a convicção do seguinte: primeiro, que o Ministério Público, ele segue com a ação, ele é o dono da ação, ele é a pessoa que tem que fazer a movimentação. E que sim, eles podem procurar pelo Ministério Público para ter informações sobre o andamento. Uma cobrança hoje seria, então, para o Ministério Público, né? Um acompanhamento desse caso seria junto ao Ministério Público. Eles podem procurar para ter esse acompanhamento, para saber, porque a falta de informação é uma coisa cruel, né? Você não saber o que está acontecendo, não conhecer o andamento, dá realmente essa ideia de que não está acontecendo nada. Mas vamos lembrar que ele sim foi preso e a partir do momento que ele foi liberado, ele se encontra com uma tornozeleira, ou seja, ele ainda se encontra monitorado pela Justiça. Obrigado, Rudinei Vieira.